Boa noite, boa noite a todas, a todos, a todes. Nessa terça-feira estamos iniciando mais uma live no nosso coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Todas as terças aqui às 19h30. Estamos aqui conversando sobre algum tema relacionado à doutrina espírita, relacionado às questões da atualidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje trataremos o tema Educação em Tempos de Pandemia, percepções de um professor. E o nosso convidado na noite de hoje é o nosso amigo professor Fernando Soares. Vamos aqui aguardar o Fernando para convidá-lo a participar da nossa live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marta, a Eline Joyce, a Eugênia Canto. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui aguardar o Fernando. Nosso amigo Fernando Soares, que hoje é o nosso convidado, a nossa conversa sobre educação em tempos de pandemia. As percepções de um professor. É importante conversarmos sobre as questões relacionadas à educação nesse momento tão difícil, nesse momento tão cheio de particularidades. Vamos aqui aguardar o Fernando. Pronto. Vamos aqui adicionar o Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite, Professor Alex. Fernando Soares. Muito boa noite. Seja bem-vindo, Fernando, a esse nosso espaço do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Todas as terças-feiras, nesse horário de 19h30, estamos sempre trazendo algum tema para conversarmos. O objetivo aqui é conversarmos. Aí, como precisamos conversar, não é? Verdade. Sobre os grandes assuntos que nos incomodam, aquilo que nos causa apreensão, aquilo que nos trazem, né, preocupações. E todas essas nossas conversas sempre tendo o olhar da doutrina espírita, que tanto tem a nos esclarecer. Né? Seja bem-vindo, viu, professor Fernando Soares? Obrigado, Alex. Estamos juntos. É isso. Bom, a todos os amigos que estão chegando, sejam bem-vindos. Aqui estamos iniciando mais uma live, Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. E na noite de hoje o tema é Educação em Tempos de Pandemia, percepções de um professor. O nosso convidado, nosso irmão e amigo, Fernando Soares. Fernando, como é que está o professor Fernando Soares? Rapaz, eu não sei responder mais essa pergunta, né? Quando o pessoal chega no colégio, a gente chega no colégio e diz assim, Fernando, como é que você está? Eu digo, rapaz, eu não sei mais responder essa pergunta, não. Mas, porque são tantos os desafios, e não é um desafio só, Alex, de exercer a profissão, é um desafio interior de enfrentar tantas, eu vou usar essa palavra aqui, adversidades, que vai para além da questão da pandemia. E aí no nosso diálogo aqui eu vou colocando. Mas tudo bem. Agora eu faço como Nietzsche, aquilo que não me mata me fortalece. É isso aí. É verdade. Estamos sempre ouvindo muito, né, que esse momento da pandemia é um momento que gera muitos sofrimentos, é claro, e aqui a nossa solidariedade
a todas as famílias enlutadas. São mais de 500 mil, 550, já caminhando, infelizmente, né, para os 600 mil desencarnes, né? Muita dor, muito sofrimento. As pessoas que se encontram nos hospitais, as pessoas que saíram já dos hospitais, mas com sequelas, né? A gente pouco vê falar nesse outro sofrimento que é a recuperação, né? Das pessoas que foram acometidas da Covid e estão, de alguma forma, sofrendo também as sequelas. Então, a nossa solidariedade a todo esse imenso contingente de irmãos nossos que sofrem hoje, né, pela pandemia. Mas outros sofrimentos, né, Fernando? Outros sofrimentos acontecem, né? As dificuldades emocionais, as dificuldades de relação, né? É um conjunto de outras dificuldades que nós não estávamos preparados e que estamos enfrentando também, né? Nesse momento de pandemia. E é claro, né? No ambiente escolar, é claro que todas essas outras dificuldades aparecem, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho, né, sobre isso aí, porque nem sempre a gente vê esse tipo de conversa, esse tipo de análise, né? Sobre a sua ótica, né? Você que está vivenciando como professor esse momento, né? Isso. É isso mesmo, Alex. E essa questão, né, dos desencarnes, das mortes e se estende dentro isso se reflete dentro da sala de aula, quando a gente se depara com jovens e adolescentes que perderam seus familiares, né, que estavam dentro de casa, assistindo aula online e vendo seus familiares doentes, indo para o hospital, alguns falecendo, né? E como você disse, voltando para casa com sequelas. Eu tive alunos, por exemplo, que teve que do ensino médio que começar a trabalhar, porque né, a pandemia ela trouxe toda essa problemática financeira da família, né? A gente sabe disso, a gente vê isso lá na entrega das cestas, né? Todo mês aparecendo mais pessoas. E essa questão abalou profundamente os jovens, né? Só que o jovem ele tem uma capacidade de recuperação e de Adaptação, né? adaptação e uma força vital muito grande, né? Muito grande. Eu entrei essa semana numa sala de aula do segunda série, porque o ensino médio agora foi liberado, né? Retornou, e assim a gente via uma certa alegria por eles estarem ali quase que na normalidade, né? É claro, com a preocupação que a gente tem, que alguns pais têm, mas quase que na normalidade, entre aspas. E eles ali estavam alegres, vamos dizer assim, né? Mas essa questão da pandemia se agravou muito. A escola pública foi a que mais sofreu também. É claro, por várias questões sociais. Né? Na escola pública, muitos alunos desistiram, e nas escolas particulares também, eu tenho conhecimento de muitos alunos desistiram. E essa desistência, ela não é só por conta do, vamos dizer assim, do abalo emocional. É também, sabe, Alex? Mas a minha percepção é que algumas instituições escolares se preocuparam em ser conteudistas, onde deveriam ser mais humanistas. Inclusive, aqui eu gostaria de falar a minha percepção, alguns pais não entendem o que é uma sala de aula. Não entendem o que é uma sala de aula.
Alguns pais acham que uma sala de aula é o seguinte: o seu filho está lá, o professor entra e passa 50 minutos dando conteúdo, e o seu filho passa 50 minutos prestando atenção no conteúdo. E foi cobrado, vamos dizer assim, de alguns pais, que o professor desse muito conteúdo. Alguns exageraram, né? Algumas escolas exageraram. Muito conteúdo, muita atividade. Outras escolas foram mais humanistas. Porque quando você entra na sala de aula e você tem ali um aluno que perdeu um tio, que o pai perdeu o emprego, né? Então aquele aluno está abalado, né? A realidade dele mudou, né? Que está prestes a sair de uma escola particular porque está com problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde dentro de casa. E se a escola, a instituição, não tiver um olhar sensível para isso, ou não permitir que o professor tenha um olhar sensível para isso, para que o professor olhe para essa problemática e tenha aqui, vale a pena falar, o exercício da nossa empatia, da nossa compaixão para uns problemas muito mais sérios. Eu fico ouvindo muitas pessoas dizendo assim: um ano perdido, o aluno não recupera nunca mais. Aqueles defensores de que a escola nunca deveria ter sido fechada, mesmo no auge da pandemia, né? O aluno não vai se recuperar, é um ano perdido, isso vai afetar, não sei o quê, não afeta nada. Um ano, um ano, vamos colocar aqui, um ano. Qual é o abalo cognitivo de um indivíduo que passar um ano tendo o seu conteúdo reduzido, trabalhando outras vivências, outros saberes, né? O saber lidar com, por exemplo, a morte. Qual é a escola, Alex? E os nossos amigos que estão aqui? Qual é a escola que faz um trabalho em que o tema é a finitude, né? Resta para nós, professores de filosofia, na sala de aula, falar da finitude. Então, isso eu acho importante, porque nós estamos dando, vamos dizer assim, usando um momento difícil para trabalhar outros saberes, outras habilidades, né? A habilidade de conviver numa adversidade, por exemplo, num algo que era o inesperado, porque a vida é isso, a vida é inesperada. Então, o professor acaba, você perguntou aqui como é que eu estou, alguns professores acabam vendo assim: poxa, eu estou aqui sofrendo, né? Também tenho os meus abalos emocionais, eu também adoeci, fiquei pensando que ia morrer, que não ia morrer, que amigos morreram, etc. Estou me deparando com alunos que não vêem muita esperança, está ali triste, e o que a escola quer, eu vou fazer aqui né, é que o aluno se prepare para tirar o primeiro lugar no Enem. Se o aluno não está nem com a cabeça, o pai perdeu o emprego, não está nem com a cabeça para isso. O conteúdo é importante, mas deve ser trabalhado o emocional desse jovem. Né? Então, esse lado mais humanista, vamos dizer assim, né? Seria um momento extremamente oportuno da escola ter uma vivência maior, né, nesse lado mais humanista, né, diante exatamente dessas necessidades emocionais. Fernando, alguns amigos aqui que estão participando conosco já se manifestando, né? A Cris Souza colocou, né, aproveitando a sua fala, muitos pais, né, muitos alunos tiveram que
iniciar algum tipo de trabalho exatamente por conta das dificuldades financeiras, né? E a Cris Souza coloca aqui que na escola pública isso se tornou muito mais visível, né? Muito mais visível. A Alane aqui já manifestando, isso a gente vai conversar também, né? Manifestando aqui o medo que ela tem de tantas crianças e tantos jovens retornarem, né, às escolas, né? Isso aí é algo que realmente preocupa. E a Marta homenageando aqui todos os professores, né? A Marta Zélia, e colocando que os professores, mais uma vez, são verdadeiros heróis, né? A homenagem aí a você, lógico, e a todos os professores que estão participando conosco, verdadeiros heróis também neste momento de muita dificuldade. Fernando, com relação a isso aí que a Alane colocou, né? Isso é muito, muito bom a gente dizer algumas colocações, né? Esse retorno às aulas presenciais, é a sua percepção aí, você como professor. Já está com a segunda dose? Já? Ontem, Oh, foi graças a Deus. Parabéns. ontem, né? Segunda dose, a maioria dos professores anteciparam, ia ser no final de agosto, e foi ontem, né? A Cris é uma professora também, é uma pessoa altamente capacitada e tem muito dessa vivência aí da escola pública também, e tem Legal. um estudo profundo aí, ela é uma pessoa com bastante conhecimento. Em relação ao retorno dos alunos, é claro que a gente vê com preocupação, né? É claro que a gente vê isso com preocupação. O professor ele foi muito criticado por ser um profissional que, que se preocupou realmente com essa questão da quantidade de alunos em sala de aula, da transmissão mesmo, vamos falar assim claramente, né? Da transmissão mesmo do vírus, né? E, e isso entre os alunos, entre os professores, etc., e que nós não estamos livres, né? A gente toma a segunda dose, mas tem uma variante que a gente não sabe se vai, como é que vai ser no nosso organismo, como é que vai ser no organismo desses jovens que estão aí. Mas é claro que a pressão, né, de alguns pais e das instituições é muito forte em relação a isso aí, né? E, bom, acaba que nós, como profissionais, né, professores, nós não deixamos de trabalhar em nenhum momento. Parece que o retorno às aulas presenciais, parece que o professor estava parado em casa, dormindo, e agora que vai voltar da aula, né? Nós não paramos em momento nenhum, sempre trabalhamos, nos reinventamos, dialogamos diariamente com os alunos, mesmo mesmo fora de conteúdos curriculares, para fortalecer os alunos no seu dia a dia, muitas vezes trazendo o humor, o bom humor, né, ou o humor mesmo para os encontros, porque eles são jovens e jovens são bem-humorados quando estimulados, né? É bom conviver com jovens porque a gente custa a envelhecer, porque eles não, eles, você chega lá com dor nas costas, eles dizem logo, pessoal, isso aí é a sua idade, se sente para você não cair. Aí eles brincam, eles não dão conta, não estão preocupados com isso. Mas a gente se preocupa, né? A gente se preocupa com essa questão do, do retorno. Eu queria, Alex, aqui fazer uma fala, que eu falei aqui logo no começo. Ah, Muitas vezes, muitos pais não entendem o que é uma sala de aula, o que é uma aula. Uma sala de aula, eu costumo dizer que uma sala de aula é um organismo vivo, e que o professor é um facilitador, é um intermediário, né? Ali está entre o aluno e o conhecimento, e não entre o aluno e o professor. A aula, ela é uma sala de aula, a aula é construída.
com o aluno, professor e a proposta do conteúdo. Na sala de aula acontece diversas coisas, né? Acontece risos, choros, confusões, né? Alunos mal-humorados, alunos deprimidos, alunos debochados. Essa é a sala de aula. E o professor faz o seu planejamento, planeja uma aula, mas é como eu digo assim, eu sempre digo assim, Alex, eu vou fazer uma viagem, eu vou daqui, sei lá, para Paracuru. Bom, eu planejei o horário de sair, por onde eu vou, onde é que eu vou parar. Mas se isso vai acontecer, eu não sei. Agora você imagina, você planeja uma coisa e entra numa sala cheia de jovens, né? E que quando você entra, a energia é completamente diferente daquilo que você imaginava. O que eles querem é outra coisa. Então, por isso que eu digo que é um organismo vivo, dinâmico, e que alguns pais acham que não é. Tem que ser um conteúdo direto. Eu, por exemplo, eu fui criticado algumas vezes, primeiro no começo, lá no começo deste governo, né, desse governo que entrou, o governo federal, quando o chefe da nação, logo na primeira fala dele, assim que ele entra, ele diz assim: filmem os professores em sala de aula e me mandem. Então, eu estava dando uma aula sobre o capitalismo e eu pedi para que a gente agora levantasse o que tem de bom dentro do sistema capitalista e dentro do que não é tão bom dentro do sistema capitalista. Porque isso fazia parte do conteúdo. Imediatamente, um aluno puxou o celular e começou a me filmar. Porque ele disse: se está criticando o capitalismo é porque deve ser esquerda. Né? E o presidente mandou filmar. Esse foi um primeiro momento assim que a gente se depara com uma adversidade que vai para além da pandemia. Tempos difíceis, né, Fernando? Aí, depois, teve outros momentos em que os pais que não entendem o que é uma sala de aula, de vez em quando entravam online, né, para falar com o professor, para esquecer que aquilo ali é um ambiente de sala de aula. Graças a Deus, eu não tive lá muitos problemas. Você me conhece, eu gosto muito de brincar, né? E quando eu vi assim muitos pai e mãe assistindo a aula, eu dizia: rapaz, isso é que é uma vantagem da aula online. Paga uma mensalidade e assiste 3. Né? Eu brincava assim, claro que eu levava tudo isso na esportiva, mas é sério, né? O negócio é sério. E a crítica por uma sala ser divertida, ou então por determinados conteúdos. Então, o professor ele acaba sendo pressionado, né? Foi a profissão mais vigiada durante esse período, né? Foi um Big Brother, assim, né? Os professores viviam um Big Brother, era vigiado por tudo e por todos, né? Para você ter ideia, teve instituições que fez um regulamento onde o professor não poderia falar nada de política, não poderia falar. Eu digo: agora eu não sei o que é que eu vou fazer, porque um dos conteúdos Espécie de cartilha. eu digo: agora eu não sei o que eu vou fazer, porque um dos conteúdos da filosofia é exatamente sobre a política. Como é que você dá aula de filosofia sem falar da política, né? Enfim, e esses foram os nossos... né, na verdade, está sendo um grande desafio para nós em sala de aula. É como se, em alguns momentos, a gente estivesse pisando em casca de ovo. É claro que isso não é uma coisa geral, né? É claro que nós encontramos pais, a grande maioria, graças a Deus, muito solidários, muito entenderam a situação, né? É tanto que a maioria dos pais, neste momento, está segurando ainda seus filhos em casa. Alguns estão indo para o colégio, mas outros não, né? Eu acho que é um entendimento.
E o processo, sabe, Alex, o processo da educação. Eu acho que a educação, eu acho que aqui é que vai diferenciar uma instituição de outra. A instituição preocupada com a grade curricular, com que dá aquele currículo a ferro e fogo durante um ano, e aquele que também quer o currículo, mas que tem também uma proposta. Aí é uma escola preocupada com a educação. Porque nós sabemos disso, nós, seres humanos, somos um ser integral. O aspecto biológico, o aspecto social e o aspecto espiritual, né? Então, a educação, ela existem aí vários teóricos da educação, e eu gosto muito do Edgar Morin, que é o mais próximo, né, contemporâneo a nós. Tem Ah, aí o propósito dos 7 saberes, que trabalha essa visão integral do ser humano. E eu acho que esse é o momento oportuno de as escolas mostrar esse lado mesmo da educação. Eu acho isso muito importante. Nós não podemos esquecer que dentro aqui da visão pedagógica, nós temos o Allan Kardec, um pedagogo, que bebeu das fontes de, de Pestalozzi, né? Nós temos o Eurípides, nós temos, por sinal, o professor Rubens Romanelli, que tem até uma escola com o nome dele em Minas Gerais, né? que sempre foi uma pessoa voltada para esse desenvolvimento integral do ser humano. Eu acho Deus. que nós não podemos perder essa oportunidade de trabalhar com os jovens nesse sentido aí. Legal. É, a Gero Costa, não sei como é o nome, colocou Rogério, algo bem interessante aqui, né? Um, a interação aqui com os nossos amigos. Ela colocou aqui: nunca o professor trabalhou tanto nesses tempos, né? Nunca trabalhou tanto. Ela coloca aqui a questão das novas tecnologias aí, que tenho certeza vocês tiveram que assimilar de uma hora para outra, sem, às vezes, o devido treinamento, sem a preparação. Tiveram que assimilar e estão ainda assimilando, né? Então, isso é algo também que merece, né? Merece o registro, né? Todo esse mundo novo de aulas à distância e tudo, que é para a grande maioria, né? Para a grande maioria, é uma experiência muito nova. exatamente. E, Alex, e o grande desafio não é nem só aprender a mexer nas tecnologias, nos programas, etc. É, a gente se comunicar através de uma coisa, é diferente, né? Hum, Então, você falar, se aproximar da câmera, gesticular, trazer de volta, falar com a pessoa que está em casa. Isso é um aprendizado, é um desafio. Imagina aquele professor mais sério, mais tímido, que fica ali calado, e de repente não tem o aluno na sua frente, o rosto do aluno, a expressão do aluno, o aluno perguntando e você tendo que falar aqui, né? Então, o grande desafio não é só o de aprender, mas o de se comunicar, aprender, desenvolver a comunicação através dessas ferramentas, perfeito. né? É. Esse foi assim, né? A gente teve que realmente se reinventar, até teve que virar ator, teve que virar apresentador, né? Teve que aprender a se comunicar através dessa ferramenta aí, né? Realmente foi um grande desafio. É, Um, eu estava exatamente no dia de hoje vendo alguma coisa sobre
Pestalozzi, né? Já aqui entrando no clima da nossa conversa, né? E eu fiquei assim a imaginar se o Pestalozzi estivesse aqui nesse momento em que nós estamos vivendo nessa pandemia, com todas essas experiências, né, no campo da educação, talvez ele, com mais ênfase, diria que as suas conclusões, né, relativas à educação, elas são as corretas, né? Aquela visão humanista, aquela visão da proximidade do, do professor com o aluno, né? Um professor não se colocar como ninguém superior e o aluno não ser o inferior, mas serem dois companheiros, né? Duas criaturas humanas que estão ali interagindo, que estão ali num processo, né? Humano, né? Essa coisa do humano, né? O que diria o Pestalozzi nesse momento em que há essa distância física, né? E ele valorizava muito a proximidade, né? Proximidade, aquela proximidade, a conversa, né? O apoio, aquela coisa de tirar o aluno ali de lado e sair andando e conversando e dialogando e tentando procurar sentir o momento, o instante daquele aluno. Vale aqui essas divagações aí em torno desse momento, né? Perfeito, perfeito. Vale demais. O diálogo. Inclusive, essa palavra diálogo, da dialética, né? Mas o diálogo vem da palavrinha dia, que quer dizer dois. É necessário o diálogo, né? O diálogo é uma interação entre duas pessoas ou mais, é o diálogo. Aí, o diabólico também quer dizer dois, mas enquanto o diálogo pode harmonizar, e é essa a ideia do diálogo, o diálogo há uma conversação entre duas pessoas que demonstram ali suas ideias, e dali pode sair uma terceira ideia, quando o diálogo é baseado nas ideias. E o ambiente acadêmico, o ambiente escolar, ele tem que ser esse ambiente, onde o, o facilitador, o professor, dialoga com os seus colegas alunos. Eu gosto de dizer colegas, porque nós estamos dividindo uma sala de aula. Eu costumo dizer assim para eles, olha, foi um prazer dividir uma sala de aula com vocês hoje. Eu aprendi muito. Então, o diálogo, nós aprendemos muito mais, às vezes, através de um diálogo do que assistindo 60 minutos a uma palestra. E eu gosto muito do formato desse encontro dos girassóis, do coletivo, porque é um diálogo. Né? O diálogo é uma troca de ideias. E, com certeza, no final, gera-se uma terceira via, um terceiro caminho, né? Dentro das ideias propostas. E aí é fundamental que uma sala de aula seja esse espaço de diálogo aberto, sem preconceito, sem, vamos dizer assim, amarras, para que o diálogo possa fluir, né? E aí, há sim um aprendizado. Eu tive, há uns anos atrás, uma coordenadora que, sempre que a gente fazia uns treinamentos e tal, ela dizia assim, olha, se o seu conteúdo não pode virar uma, uma brincadeira, né? Ela dizia assim, né? Então você reveja, porque de repente o negócio não vai ser propício ao diálogo, vai ser um discurso. E um discurso, o outro fica ali ouvindo, né? E você falando. E aí, nesse ponto, eu gostaria até de chamar assim, a atenção para o ponto que, quando há um diálogo dentro de um ambiente acadêmico, dentro de uma sala de aula, a proposta é fazer com que haja um desenvolvimento das duas partes que dialogam.
né? Tanto do professor, como pessoa, como aluno também. Esse desenvolvimento ele se dá no nível horizontal, mas também no nível vertical. No nível horizontal é quando aquele diálogo, aquele conhecimento proposto ali no diálogo, ajuda ao indivíduo a pensar lá na frente, no devir, no futuro. Mas também, quando se dá na forma vertical, aí ajuda também o indivíduo a pensar em algo muito maior do que este mundo material, do que a esfera material. Dado um desenvolvimento, não diria metafísico, mas de que há algo que escapa, que não se resume só essa vida material, só as coisas materiais. Uma outra palavra, Alex, não se resume só às ideias utilitaristas. Ah, Utilitarista, ou seja, parar de se perguntar para que serve isso. Isso é uma ideia utilitarista. Quando eu faço essa pergunta, quando eu proponho na sala para que serve isso, é uma ideia utilitarista. Mas o que é isso? Desperta a curiosidade. Em vez de eu perguntar para que serve, sei lá, uma árvore, para que serve uma árvore? Serve. O utilitarismo vai dizer é para eu cortar, fazer mesa, madeira, o outro serve para fazer sombra, né? Mas quando eu pergunto o que é uma árvore, né? O que é? Né? É só uma planta, um conjunto de folhas? O que é o ser humano? E não para que serve o ser humano? O que é o ser humano? Para que serve é uma ideia utilitarista, né? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, se for dentro do sistema de fábricas, produção, lucro, etc. Mas não é isso. O ser humano é maior do que isso. Então, Pestalozzi é atual, né? Nós temos que pensar assim, realmente numa dimensão muito maior do humano nesse momento em sala de aula. é isso. Fernando, a gente falou em Enem, né? É inevitável, é inevitável a gente tocar nesse assunto quando a gente vê muitos relatos, a questão do aproveitamento escolar, a questão de revasão, as questões relacionadas às escolas públicas, né, que nesse contexto aí de pandemia, de ensino à distância, a gente vê avolumarem-se os problemas, né, de evasão escolar, de aproveitamento, quantidade de jovens, de crianças que não tem acesso à internet, não tem um celular, não tem um computador, né? São muitos os relatos dessas dificuldades, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma total insensibilidade do nosso governo, né, que fixou já uma data aí para o Enem, sem ouvir toda essa comunidade aí, sem um aprofundamento, né, de todas essas questões aí. Nas suas percepções aí, ao longo aí desses tempos aí de aula, queria que você nos falasse alguma coisa, né, relacionada a isso aí, né, porque são muitos os relatos e questões aí muito, muito graves, né, relacionadas a isso aí. Muito, né? Muito grave. A gente tem aí um Ministério da Educação que está preocupada com a questão de gênero na sala de aula. A É, maior preocupação no governo federal é se eu tenho uma temática da sociologia que eu abordo, que é sexo, sexualidade e gênero. Eu acho que vai me matar se eu não der esse conteúdo. Então, o grande preocupação deles é com essa. Não é com esse abismo que está sendo criado entre as classes sociais.
Eu trabalho em escola particular e a gente vê que alguns alunos, pontualmente, da terceira que vai fazer o Enem, estão com dificuldade, né? Por várias questões que nós já abordamos aqui. Agora, você imagina isso nas escolas, nas esferas das escolas públicas, onde não houve uma atenção do Ministério da Educação. É, Aliás, se há uma atenção do Ministério da Educação, é em colocar pessoas-chaves em determinados órgãos, entre eles alguns retores, para perseguir professores que não concordam com as ideias dele, e se resumiu aí. Não há a menor sensibilidade para as classes. A classe média já está sendo achatada mesmo, né? E aí você imagina essas pessoas que tinham dificuldade. Eu não trabalho com a realidade da escola pública, mas eu conheço porque tenho vários amigos professores que trabalham na escola pública e tenho também conhecidos que estudam na escola pública, e eu percebo assim, que há uma desigualdade. O Enem está cada ano mostrando que não, que eu diria assim, Alex, o Enem está mostrando a insensibilidade de como está, né, como é tratado a educação no nosso país. Eu penso dessa forma. É uma situação grave, preocupante, né? O nome educação foi usado como slogan para defender uma, um grupo de elite de negócios, não a educação em si, porque quando você vai para um bairro de classe média alta, vamos lutar pela educação, eu digo, tá certo, vamos todos para o Bom Jardim. Eu duvido que vão. Vamos lutar pela educação lá no Bom Jardim, uma educação de qualidade? Não é a educação. Foi usado o slogan educação, mas para defender outras coisas. Então, é preciso que a gente esteja aberto a esse entendimento sem muito medo de se equivocar, né? A gente está vendo aí, não tem investimento, as universidades cada vez mais sucateadas, para chegar um dia e dizer, está vendo? Não funciona, vamos privatizar. É esse você mata de sede e depois vende o copo d'água, né? é esse o modus operandi, né, Léo? É, E a Cris Souza coloca aqui, Fernando, essa linha aí, essa a questão, né, das escolas públicas, né? Isso traz um impacto profundo, né, na perspectiva de futuro, né, desses jovens aí, e aprofunda essa diferença de classes aí, de classes sociais, que já é uma coisa terrível, né, no nosso Brasil, um país tão injusto, né, tão injusto socialmente. Então é algo que se agrava, né, nesse momento, né. muito, muito. Aliás, nós estamos meio que órfãos, né? De quando foram abertos vários institutos federais pelo país todo, pelo interior, né? E aí Hum. você tem um gestor atual que diz, abriram muitos institutos federais. Ora, era para abrir mais e funcionar todos, né? Essa é a grande. Eu acho até que dentro dessa fala aí, você sabe que eu gosto de Santo Agostinho, né? Eu acho que eu era amigo de Santo Agostinho lá no século, lá no começo. Discípulo de Santo Agostinho. Eu acho que eu era mais amigo de farra do que de sítio, né? Mas aí tem uma fala de Santo Agostinho que eu trouxe aqui,
que eu acho que cabe aqui uma reflexão dentro disso que nós estamos falando. Ele diz assim: a ciência que cuida do corpo é chamada medicina. A que cuida da alma é educação. Dado que o cuidado do corpo está intimamente ligado ao da alma, a medicina é um aspecto da educação. Dado, por outro lado, que o cuidado da alma existe certa perícia médica, a educação se chama, com razão, medicina da alma. E a gente não está vendo esse cuidado, né, durante todo esse período, este cuidado com essa medicina da alma chamada educação. É isso que nós não estamos vendo esse cuidado, nós estamos órfãos. Na verdade, às vezes, agora mostrando-se uma visão bem pessoal minha, às vezes nós nos sentimos órfãos mesmo, né? Se fala tanto projeto, mas quem cuida mesmo a medicina da alma, a educação no seu sentido mais profundo, né? Tá difícil a situação, viu, Alex? Complicado, muito complicado. Fernando, é, temos que pensar sempre, né? Lógico que ainda é uma incógnita a questão da pandemia com essa variante Delta. A, a torcida de todos nós é que haja realmente o controle, que, né, se aproxime cada vez mais o final deste momento, né? Cada vez mais as pessoas tomem vacina, que o nosso incentivo para que todos tomem a vacina, né? Não tem essa de ir por essas notícias falsas, por essas coisas absurdas aí, né? Sou da geração que ainda tem uma marca no braço, né? As vacinas na nossa infância, tomávamos vacina para tudo, e é por isso que muitas doenças que afligiam a humanidade há um tempo relativamente curto, praticamente foram dizimadas por conta da vacina. Então, é um daqueles absurdos desse momento atual, esse questionamento em relação à vacina. Temos que sempre que ter esse pensamento bem otimista de que isso vai acabar mais cedo possível. Um cenário assim de pós-pandemia, as suas percepções aí do professor Fernando Soares, num retorno às aulas, né, num momento novo para a humanidade, após tudo isso que nós estamos passando. Isso aí, isso aí que você falou, Alex, das fake news, né, é outro desafio do professor na sala de aula. Eita, que está sempre rebatendo, né, de alguma forma, né? A todo momento, a toda hora. A todo momento a gente tem que estar... não tem aquele programa que tinha calçar a sandália da humildade, né? Todo momento a gente tem que calçar a sandália da razão para combater assim uma crise mesmo. A coisa não é nem do senso comum, não. A coisa é irracional mesmo. São irracionais, lógicos, baseado, e aqui eu vou entrar no campo da filosofia, baseado em falácias mesmo, em falácias que nós vemos no estudo da lógica, argumentos falaciosos, né? E esse é um outro problema que chega a gente na sala de aula, que a gente tem que, durante a aula, ir aos poucos, né, desfazendo aquilo ali com determinados dados. Né? Eu nunca pensei que eu iria ter que, por exemplo, kit gay. Eu pedi um kit gay para alguns amigos professores, não existe kit gay, né? Mas
a ideia do kit gay, né, existia, que a gente, os professores em sala de aula, estavam ajudando os alunos a tomar a sua opção. Primeiro que não é uma opção, né? A sexualidade não é uma opção, né? Você optou ser hétero, não é uma opção. Então é algo muito mais profundo, que inclusive já fizeram essa pergunta no passado a Chico Xavier, né? E Chico Xavier, com toda a sabedoria, né, sempre colocou-se que não há uma conclusão, a ciência não conclui, a religião não pode falar, é algo muito maior, um entendimento que ultrapassa essa questão da sexualidade. Então, e eu estou falando da sexualidade, porque isso foi muito fortemente, né, um discurso de falsas ideias, de falsas ideologias. Eu acho que passando tudo isso, e vai passar, porque tudo, né, na história passa, as pandemias passam, virão outras, né? Virão outras gerações. Vai entrar para o livro da história, né? Para o livro de história. No ano em que as pessoas andavam de máscara, iam para o colégio, que a escola parou, como fala-se da pandemia da gripe? Você falou aí do braço da vacina, né? Eu tomei a vacina contra a meningite e eu quase que morri de meningite, porque é claro que a maioria aqui não lembra, porque são mais jovens do que a gente, mas era o governo militar. E os militares omitiram que estava tendo uma epidemia, não pandemia, mas uma epidemia de meningite no nosso país. Eles omitiam esses dados. Começou a morrer criança, e eu quase que ia nessa. Eu tinha, na época, 11, 12 anos de idade. Né? Então, a gente vê que a história se repete. Né? A gente vê que a história aí meio que se repetindo. Não, isso não é nada, não precisa se vacinar, não precisa nada disso. Mas vai passar, vai entrar para o livro das história. O professor Jerônimo está aí, é professor de história. E eu acredito que quando tudo isso... Uma coisa interessante, Alex, que eu não posso deixar de falar, aqui na minha visão, que é o seguinte, eu assistia muita... quando a gente vai para esses congressos aí de educação, e eu ouvia muitos palestrantes falando assim, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, mas alguns anos atrás, antes da pandemia. Muitos diziam assim, olha, a profissão de professor vai acabar, a sala de aula vai deixar de existir, o futuro é o aluno assistindo aula em casa. A gente ouvia demais isso. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei. Está aí a pandemia para mostrar para a gente que nada vai substituir o convívio humano. O ser humano é um ser, e aqui, no dizer do Edgar Morin, né, da ética do gênero, trabalhar é a ética do gênero humano. E trabalhar a ética do gênero humano, como dizia o Edgar Morin, é trabalhar a consciência do indivíduo enquanto indivíduo, do indivíduo na sociedade e do indivíduo enquanto espécie humana. E isso só é trabalhado se o indivíduo, nós, estivermos convivendo uns com os outros, passando por experiências de vivências coletivas e não individuais. Então, mostrou a pandemia. O que eu achei maravilhoso na pandemia foi que mostrou o quão importante é a sala de aula, o quanto importante é o aluno ir para a escola, mas não é para aprender equação de segundo grau só, não. É para jogar bola, é para conversar no pátio, é para bater um papo com o professor, é para levar um carão da diretora, onde ele vai exercitar a sua autonomia, mas percebendo a sua heteronomia. Né? Então, isolado no seu quarto, na frente de um notebook, eu acho que a pandemia mostrou
que o ser humano precisa do outro ser humano. Precisa do abraço, precisa do convívio. Eu vi a alegria dos meus alunos da segunda série que estavam tendo aulas online há 1 ano e meio e eu já não ouvia mais nem a voz deles, e nem via eles, porque eles não tinham vontade de aparecer. E eu vi as mesmas criaturas que eu via no notebook, sorrindo, alegre, feliz, dançando, né? Botaram uma música e dançaram. E isso é felicidade, isso é convívio, isso é experiência de vida, que é mais importante do que uma equação de segundo grau, não desmerecendo a equação de segundo grau. Eu estou falando de vida, né? Dessa experiência de vida. Legal. Vai passar e esse contato direto de pessoas, né? Com certeza verá de retornar nos ambientes escolares, né? Em todos os nossos ambientes. Fernando, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. E conversa maravilhosa. Muitos coraçõezinhos aqui surgindo, né? Muita gente aqui participando. Gostaria de agradecer a você, Fernando, por estar aqui como convidado nesse espaço. Você é de casa, né? O Coletivo Girassóis pode você considerar como de casa, né? Você sempre esteve muito presente aqui conosco e comunga dos ideais, né? Da nossa forma de ver a doutrina espírita, né? Então, nosso agradecimento a você por esta conversa. Eu gostaria, Alex, se você me permitir, eu gosto Uhum. muito, eu gosto muito de um texto que eu já li, que é de um rabino, e eu gostaria de encerrar minha fala lendo um trechinho pequeno, se você me permitir, porque eu acho que cabe bastante aqui na nossa conversa e é bem inspirador. Então, ele diz o seguinte: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem felicidade, fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este olhar é o da alma. Então, eu acho que este é o momento de a gente aprender a desenvolver o olhar da alma, não somente dos olhos físicos, materiais, mas enxergar o mundo com o olhar da alma. Eu acho que esse é o maior desafio de qualquer professor neste momento aqui na educação. Obrigado, Alex. Legal, Fernando. Muito obrigado. Estamos encerrando mais uma live do nosso coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Todas as terças-feiras, nesse horário, 19h30. Sempre estamos aqui, prontos a conversar. Né? Sempre trazendo um grande amigo, um convidado, para juntos conversarmos os grandes temas da vida com o olhar da doutrina espírita. O nosso boa noite, uma boa semana a todos, muita paz. Obrigado, Alex.